Gêmonos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E dessa vez, como sempre, né, povo meu, sempre tem aqui uma convidada, um convidado bastante inspirador para contar sobre a trajetória profissional deles. Mas antes da gente apresentar, né, Gêmona minha, o que vocês precisam fazer? Se inscreve, inscreva-se no YouTube, vai acompanhar a gente lá no Spotify, a gente está em todas as plataformas de podcast. E também estamos no Instagram, Peixe30, estamos no TikTok? Fazendo dancinha! Não, dancinha não, mas estamos no TikTok. E também no LinkedIn, não deixe de acompanhar a gente nessas redes sociais, porque lá sempre tem aquele conselho, aquela mentoria que vai te ajudar aquele empurrãozinho na sua carreira, não é isso, Gemona minha? Perfeito, exatamente. E quem está aqui com a gente nessa mesa hoje? Estamos com uma advogada tributarista. Ela, mulher das leis. Verônica Magalhães. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Gente, eu adorei o convite. Eu que agradeço. Vamos arrasar, vai ser da hora. É isso, que bom que você veio, fiquei muito feliz. E assim, é muito importante a sua presença aqui, porque é a primeira advogada, né, Gemona minha? Exato! Não, tivemos outras advogadas. Tivemos, verdade. Mas tributarista? Tributarista não. Não, tributarista não. Então é você é a única. Primeira tributarista. É isso. E que legal, que bacana que você está aqui, que você puder compartilhar, né, a sua história. Porque aqui no Gemona a gente... Nossa intenção aqui é ajudar as pessoas, né, a se inspirarem, a terem referências para chegar, né, porque a gente, né, Gemona minha, nós não tivemos muitas referências. Então, aqui a intenção do Gemona é mostrar onde estão essas pessoas, que a gente pode ser advogado, a gente pode ser médico, enfim, a gente pode estar onde nós quisermos. Então, ter você aqui, você compartilhar a sua história é super importante para nós. Exatamente. E agradecemos demais, né, de você estar aqui, né, estar participando aqui com a gente. Então conta assim um pouquinho, de onde você veio. Eu até comecei ali o último episódio falando, veio do subsolo, veio, né, da onde, né, como que você começou a sua jornada. Eu acho que é legal até falar um pouco da situação familiar também, um pouco da sua origem e um pouco da sua trajetória. Conta pra gente. Como você chegou até essa cadeira? Exato. Vou resumir. Não precisa, Vou resumir. A gente gosta de detalhes. Mas vamos lá, ó. Esse ano eu completo 40 anos. Nossa! Não parece. Não né? parece. Não Carinha parece. de 20. Eu gosto de falar a minha idade porque eu digo que a minha trajetória profissional começou no meu primeiro emprego, quando eu tinha 12 anos. Uau! Então faz tempo. Eu nasci ali em Diadema, na Vila Nogueira. Meu pai, ele chama Nelson, seu Nelson, ele é pintor de Residência dos Bons. Quem precisar, depois pede contato. Sim. A minha mãe era empregada doméstica, infelizmente ela já morreu. Ela morreu quando eu tinha 3 anos. Então, essa é a minha família. Minha mãe era do Nordeste, meu pai é mineiro. Então, eu tenho uma mistura boa. Sim. Mineiro com nordestino, então, muito legal. Bom, o que uma pessoa fazia com 12 anos, né? Eu cuidava de uma criança cuidando de outra, eu era babá. Era babá. Com 12 anos, eu lembro que eu ganhava 50... Eu lembro até hoje do meu primeiro salário, R$50 era o meu salário. Nossa! 50 reais. E aí, de 12 anos pra cá, eu nunca mais parei de trabalhar. Então, eu vou falar a primeira etapa. Eu entrei na faculdade de Direito com 23. Então, dos 12 aos 23, eu fui babá. Depois, eu descobri que eu era meio desastrada com criança. Não deu muito certo. Não tenho talento. Tem que ter. Tem que ter talento. Talento e jogo de cintura. Aí eu troquei a função na casa que eu trabalhava. Eu falei, poxa, tinha uma empregada doméstica e tinha babá, que era eu. Eu falei, você não quer que eu faça o seu serviço, você faz o meu. A gente trocou, sério mesmo. Olha. Sério? A gente trocou de função, trocamos os papéis, porque as coisas da casa eu sabia fazer. Sabia passar muito bem, sabia limpar a casa. Agora, criança, eu era meio desastradona. Às vezes esquecia de trocar a fralda, enfim. Era muito jovem, né? Bom, então fui babá, depois fui empregada doméstica. Depois eu descobri que faxina dava mais dinheiro, então eu fui fazer faxina, ao invés de ficar numa casa só. Diarista, você diz? Diarista, Olha, diarista, isso aí.
Depois de diarista, eu fui ser recepcionista de motel. Mas é motel mesmo. Uau! Pensa num motelzinho bem fuleirinho, desses que deve custar uns R$ 40 pra você passar a noite inteira. Era esse tipo de motel. Caramba! Eu fiquei bastante tempo, sabia? Eu fiquei 5 anos. Como você conseguiu esse E qual que é o trabalho? horário de trabalho quando você era recepcionista? Eu entrei lá como arrumadeira, na verdade. E foi... Então, eu era arrumadeira desse motel. E lá, com o tempo, foram surgindo outras vagas. E eu cobria todo mundo, então eu não tinha horário. Todo mundo que folgava, eu cobria. Depois de um tempo. Acabou que depois você tomou esse lugar aí. E aí, depois de um tempo, eu fiquei só recepcionista. Mas foram esses empregos que eu tive até antes de entrar na faculdade. E eu gosto de falar muito dessa fase. Até em entrevista de emprego, quando eu faço, e alguém me pergunta quando que você começou a trabalhar, eu conto essa história. Porque eu tenho certeza, e essa consciência não faz tanto tempo que eu tomei. Eu tenho certeza absoluta que as qualidades que eu tenho hoje que me beneficiam, vou dar alguns exemplos. Sou uma pessoa muito flexível, eu me adapto muito rápido, é impressionante. Eu chego numa empresa, dá um mesinho ali, já tô de boa. Eu me adapto rápido, eu consigo circular em qualquer tipo de pessoa, qualquer situação. É muito difícil eu ficar nervosa, encabulada. Para mim é super tranquilo. E eu tenho certeza que eu lido com pessoas bem, todos os tipos. Que Então, legal. eu acho que Você essas foi qualidades. desenvolvendo essas habilidades, Isso, e eu né? tenho certeza que foi nesta época. Só que no mundo corporativo, essas coisas têm um nome mais bonitinho, né? Proativo, Sim. agile, Soft skills. soft skills. E a gente adquiriu na vida. Então, eu gosto muito de contar essa fase. Eu tenho muito orgulho da fase que eu tive antes de entrar na faculdade de Direito. Sim. Muito bem, como que eu achei a faculdade de Direito? Essa menina que eu era babá, o pai dela era juiz de Direito e a mãe era advogada. E aí eu abri o guarda-roupa dela e eu gostava das roupas. Olha. Você só queria ser advogada pra ter aquelas roupas. Foi isso, foi Sonho. essa... Projeto de vida. É, Sim. eu falei, eu quero usar essa, juro, eu quero usar. E tanto que, até um tempo atrás, antes de eu começar a usar gravatinha, faz alguns 2 anos que eu comecei a usar gravatinha, eu fui pensar um dia, meu estilo de roupa era parecido com o dela mesmo. Só que eu nunca parei pra pensar. Eu fui olhar um dia e falei, caraca, olha, esses casacos parecem muito com o dela. Então, esse foi o meu pontapé inicial. Por que eu quis ser advogada, tá bom? E aí, eu tinha esse desejo, mas não tinha dinheiro, né? Dinheiro era coisa escassa. E com 23, eu descobri que existia um negocinho chamado ProUni. Ah, tá. E aí, eu fiz a prova do Enem naquela época. Eu já estava com 23 e eu tinha terminado o colégio com 17. Eu terminei cedo, então eu tinha um gap aí. E eu juro, quando eu fui fazer a prova do Enem, eu não imaginei que eu fosse tirar uma nota boa, pra ser bem Mas você honesta. não fez cursinho preparatório, terminou lá com 17. Isso, E aí foi só prestar lá o Enem com Isso. 23. com 23. Por isso que eu não Caramba. imaginava. Mas por quê? Você lembra, assim, um pouco do que aconteceu dentro desse período? Dos Você... 17 ao 23, Isso. foi o período que eu trabalhava no motel. Ah, Eu tá. trabalhava no Tava motel. querendo fazer dinheiro. É, Precisava. sempre precisei, porque eu saí da casa, eu saí da casa do meu pai pro mundo com 15 anos. A gente brigou na época, ficamos 10 anos sem nos falar. Hoje Você estamos foi morar sozinha? Fui. Aos 15? Sozinha não, eu saí, fui pra casa de uma tia, depois fui pra casa de outra tia, depois fui morar com a minha avó e no final fiquei um ano e meio mais ou menos nesse processo de casas morando. E depois eu arrumei um emprego de babá, que foi na mesma casa que eu já conhecia essa família do interior, que eu fui babá da filha deles no passado. E aí, quando eu tava na casa da minha avó, eu queria ser livre. Eu tenho um espírito livre, gente. É Juro, liberdade. eu sou muito livre. Eu demorei pra casar por causa disso. E eu só dou certo com o meu atual marido porque ele me deixa livre. Uhum. Eu vou fazer minhas coisas, ele não me manda mensagem. Ele só se preocupa se der 1 hora eu não apareço. 1 hora da manhã. Tá. Adoro. Então foi isso. Eu saí da casa do meu pai muito cedo. O que eu tava falando, gente? É assim mesmo. Fica tranquila. Você falou que Ah. aí você voltou a trabalhar como babá. Depois desse período, você conheceu você já tinha Isso, foi com porque, a outra porque eu escolhi o família? direito, lembrei. Voltei o raciocínio. Por que eu escolhi o direito? Por conta dessa família, tá? Que eu conheci. Bom, e aí, quando eu fui fazer... Nesse período que eu trabalhava no motel, muitas vezes eu trabalhava à noite. E eu sou muito voraz na leitura, sempre fui. É natural meu, desde criança. E quando dá umas
1, 2 da manhã, geralmente o motel as pessoas ficam quietinhas lá e não ligam, não entra ninguém, não sai ninguém. Então eu tive muita oportunidade de ler. Eu estudava muito sozinha. Nesses 5 anos, eu lia muito. E eu acho que foi isso que me ajudou a ir muito bem no Enem. Mas quais tipos de livros que você lia? Eu lia todo tipo de livro. Eu lia literatura, autoajuda, romance, todo tipo de livro, história. Mas você falou que era algo natural. Certeza que foi natural? Ou de repente, lá atrás, você teve alguém que te estimulou a ler mais? Ou você teve alguma inspiração? Ou até mesmo entrando nessas casas e vendo tantos livros? Talvez isso de alguma forma te fez. Talvez é através desse lugar que eu vou conseguir alguma coisa, ou não? Pode ser. É que quando eu conheci essa família que era de advogado, uma advogada e um desembargador, eu já era adolescente. E eu lembro que eu gostava de ler desde quando eu era Antes. bem criança. Ah, tá. Eu lembro que eu ia nas bibliotecas. Por exemplo, aquele livro Diário de Anne Frank. Eu acho que eu li, eu era muito pequena. Eu ia Ah, na tá. biblioteca da escola pública que eu estudava e eu gostava de ficar lendo. Aham. As histórias de contos de... Eu não gostava muito de conto de fadas, não, porque eu não conseguia me ver em nenhuma daquelas histórias. Me deprimia um pouco. Mas por isso que eu digo que é natural. Meu pai não Sim. lê. Meu pai estudou até a 2ª série. A minha mãe, eu não tive contato. A pessoa que me criou depois que ela morreu, também não lê. Então, eu não sei de onde Sim, veio. sim. Por isso que eu digo que não tem ninguém na minha Natural. família que tenha esse E nem que esse tenha te hábito. incentivado, te Não. estimulado ali. Não, Uhum. por isso que eu digo que era natural de mim. Eu gostava mesmo de ler Legal. e de estudar. Bom, fiz o ProUni e aí eu lembro até hoje, quando eu fui pegar a nota do Enem, eu não sei como é hoje, mas era gráfico. Você conseguia ver no máximo onde estava. E quando eu vi Lá em cima. as barras lá em cima, em humanas, aqui matemática foi tudo no estômago. Falei, caramba, eu tirei uma nota boa no Aham. Você Enem. se surpreendeu, Me assim. surpreendi demais, eu Não não imaginava. esperava. Não esperava. Eu não esperava que eu fosse tirar uma nota boa. Na redação eu lembro que eu fui muito bem, não lembro o tema, mas eu lembro que eu fui muito bem. Mas quem costuma ler bastante também tem uma habilidade É. da escrita, né? E até hoje, e me ajudou muito na carreira de advogada, demais. Sim. Bom, foi assim que eu entrei na PUC aqui de São Paulo. Uau. Que legal. E tem uma coisa que eu gosto também dessa história, porque eu acredito muito que... Eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu acredito que algumas coisas não têm muita explicação lógica. Então, eu acho que de alguma forma o universo nos ajuda. Isso é uma crença pessoal minha. Eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição para escolher a faculdade, naquele tempo, você podia escolher 5. Uhum. E eu não sabia o que era PUC. Eu não sabia o que era Mackenzie. Para mim, eram todas faculdades. Então, meu critério foi uma que ficasse perto da minha casa. E eu morava lá em Interlagos, perto da Vila Joaniza. E tinha uma universidade lá, eu coloquei ela como em primeira opção. E as outras foi no chute mesmo. Eu não Uau. sabia nem qual eram as Sim. outras. Ah, você não sabia, tipo, Não? qual que tinha mais nome, qual que não tinha mais De Referência. nome. jeito nenhum, foi Igual no eu, chute. mesma coisa, O único também. critério foi, essa é perto da minha casa, É. eu quero essa. Ah. E essa não deu certo. Porque não Nossa, foram... aí você do nada caiu na Aí, PUC. aí falaram, então você vai ter que ir para sua segunda opção. Será que a sua nota dá para a segunda? Tá bom. Aí a segunda era a PUC. Eu nem fiquei tão feliz, porque a PUC era longe. Olha, Sim. gente do céu. Então foi assim que eu caí na PUC, gente. Por isso que eu digo. Nossa. E quando Foi- você chegou lá, que você viu o tamanho daquela universidade, as pessoas que você conviveu, como que você se sentiu ali, adentrando naquele ambiente que eu acredito que é bem diferente, né, do que você estava ali habituado, ou não era diferente? Era, para ser... Eu costumo ser bem sincera, eu não tenho saudade do meu período de graduação. Não? Não, eu não tenho saudade. Porque foi muito duro lá. Eu lembro que na primeira coisa, eu cheguei lá um mês atrasada. As aulas já tinham começado. Porque eu estava tentando a primeira, lembra? Uhum. E aí, no fim, não deu certo. Até eles falaram que não deu certo, ia arrumar os documentos, passou um mês de aula. Então, eu lembro que quando eu cheguei na primeira aula, estava tendo aula de filosofia, sobre Aristóteles. Eu não lembrava mais quem. Não estava na minha lista de leitura o Aristóteles, tá? Tá bom. Lá no motel. É. Então, eu lembro que eu boiava. Sim. Sim, literalmente. Eu falei, E gente... na escola pública, eu, pelo menos, não me recordo de ter. Gente, é matéria, assim, que você tem que ter, né? Mas, assim, na escola pública, eu não tive essas aulas. Pois Eu também, na faculdade, eu, assim, boiando, literalmente, assim, como você. Assim, era a palavra, Incrível. boiar. É. Parecia outra língua. Uhum. Então, de cara, eu falei, caramba, Que é isso? eu não vou conseguir. Essa foi a primeira barreira minha.
A segunda foram as pessoas. Não tinha nenhuma pessoa, 0 pessoa preta na minha sala, 0. E também não tinha nenhuma pessoa pobre. Eu era a única pobre da PUC. Então, isso foi extremamente difícil, porque eu não tenho amigos dessa época, eu não conseguia me enturmar com as pessoas. Eu realmente me sentia inferior, porque eu não ia para os bares. Gente, eu ganhava R$ 386, exatamente, eu lembro disso. E você estava trabalhando no motel ainda como trabalhava no recepcionista. E eu ia pra PUC sem Nossa, dormir. imagina falar pras pessoas. Nossa, não o preconceito. Sim. E eu ia sem dormir, porque eu trabalhava à noite no motel nessa época. Então, eu chegava na PUC 7 horas e eu dormia bastante na aula até, viu? E tanto que eu gravava as aulas para eu ouvir no trânsito, no retorno. Essa era a minha tática para eu conseguir aprender. Então, foi muito difícil, porque eu não conseguia me enturmar e também não havia uma receptividade das outras pessoas. Sim. Então, das duas partes. Por isso que eu não tenho saudade. Eu nunca fui numa festa, nunca fui nos mesmos lugares. E a sua que as pessoas de formatura? lá. Eu não fiz formatura, eu não tô nem na foto da turma. Pra vocês terem uma ideia. Mas você não tá porque você não conseguiu pagar, né? Porque tem todo um rolê de financiamento, tal. Porque é simples, né? Para as pessoas que têm grana. Olha, agora você se formou, você ganha um anel, vai pra formatura, faz viagem, tal, né? Como se fosse uma coisa super simples. Mas pra grande maioria, não é. nada é Dinheiro. muito difícil. A festa de formatura eu não fiz porque não tinha dinheiro mesmo. Uhum. Agora, a foto, eu lembro que a foto da turma era gratuita. E eu não fui por pura insegurança, sabia? Eu não me sentia pertencente para estar na foto. Caramba. E no dia marcado eu não fui. Simplesmente Hoje eu não fui. você se arrepende? Eu não digo, a palavra não é arrepender, porque foi um aprendizado. Tinha que acontecer para eu ser a Verônica que eu sou hoje. Tá. Não dá. Se eu tiver filhos, não sei, sobrinhos, qualquer coisa, eu vou tentar instruir para a pessoa fazer diferente. Porque esses vínculos fazem muita falta. Então, eu encaro como um aprendizado, assim. Perfeito. Foi mais dolorido do que poderia ter sido, mas foi um aprendizado. Eu não digo que eu me arrependa, porque eu acho que na vida tudo que acontece É por alguma razão. por alguma razão e vai te trazer alguma coisa depois, vai te fazer a pessoa que você é hoje, né? Total. Então, eu acho que é isso. É mais um aprendizado. Eu acho dolorido. Doloroso. Dolorido. É isso. E aí você não fez, né, enfim, a formatura, mas quando você se viu assim como advogada, você se formou, você se viu já como advogada ou não? Teve todo o rolê da carteirinha, eu detesto quando as pessoas falam carteirinha da OAB, né? Eu não Carteirinha. acho que é esse nome, né? Eu acho que deveria, sei lá, certificado na minha cabeça. Eu acho que carteirinha, A eu acho sua que licença diminui. para Licença, atuar, isso, sei melhor. lá. A sua licença, quando você conseguiu tirar a sua licença, ou a partir do momento, poxa, me formei, terminei minha graduação, você já se sentiu, já se empoderou da posição que você ocupou? Como eu comecei a estagiar no 3º ano, em tributário. Eu gosto mesmo de tributário, gente. Nossa, Você acredita? gente, A já pessoa não é desde- normal. Não é normal. Mas então eu acho que é legal até para as pessoas entenderem como foi essa transição do trabalho que você fazia pro estágio. Isso é legal. Isso é legal. Então, ó, eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouquinho trabalhando no motel e na faculdade, tá? Aí chegou Na um momento... faculdade? Não, estudando. Estudando, aham. isso. Eu estudava e trabalhava no motel. Perfeito. E aos finais de semana eu era cabeleireira, eu fazia bico de cabeleireira. Nossa, você que nem eu, Julius. Eu também tenho uns eu tinha 3 dois empregos. eu tinha vários- até hoje, tenho. hoje em dia eu tenho 2. Eu também tenho mais de uma renda. Gente, tenham mais de 10 rendas, tá? Duas é o mínimo, tá? Dica. É o mínimo 2. Se for mais, é melhor. Eu tô trabalhando pra ser mais. Bom, eu tinha 2 empregos nessa época. E aí eu falei, caramba, eu já tava tendo dificuldade para acompanhar. Eu falei, eu preciso trabalhar. E aí eu fui ver que os estágios pagavam mais ou menos o que eu ganhava. Então dava para eu trocar. Então eu saí distribuindo o currículo ao Léo, assim. Eu não sabia o que era tributário também, gente. Não é que... Caiu no tributário Mas antes do tributário, eu caí num órgão público até. Foi na Justiça Federal, que fica ali do lado do MASP. Tá. E a vara que eu trabalhava tinha casos tributários. Então, foi lá o comecinho do tributário. E eu sou muito grata às pessoas dessa vara. Eu fui muito bem recebida. Foi o lugar que eu mais me sentia pertencente na época da faculdade. Lá eu me senti muito pertencente. E, engraçado, lá também não tinha pessoa preta. Mas eu acho que é Não um tinha- outro ambiente, É. talvez. Ou até mesmo
pelo trabalho te estimular. Você não tem como trabalhar sozinha sem ter que ter o contato com outras pessoas. Então, eu esse atendi o contato público. um pouco que te obriga. Agora, na faculdade, porque eu estudei na USP, Aham. e em cada disciplina eu tinha que mudar de sala e eu tinha novos alunos comigo. Não era todo Não eram os mundo. mesmos. Então, eu não tenho uma turma da faculdade. Entendeu? É diferente o modelo lá. E eu escolho a minha disciplina. Enfim, é um modelo diferente. Então, quando a gente vai olhar, eu me senti muito sozinha em alguns momentos também. Porque você senta ali, sala de aula, estuda, tchau, próximo. Às vezes já tem os grupinhos formados. Você chegou, o grupinho já estava formado. Você não chegou com todo mundo inseguro. Faz sentido. Então, esse é um mês da sua vida Que fez diferença. fez diferença. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, Sim, sabia? porque as pessoas A já tinham se Bruna, informado. gente, pra quem não sabe, é terapeuta financeira também. é. Então, assim, tem todo um por Eu trás. sempre tento assim. olhar para uma outra perspectiva. Exato. Nunca tinha pensado que esse um mês fez toda a Fez, diferença. Talvez se fez. eu tivesse chegado no primeiro dia. Talvez você teria tido mais contato. Pô, tá vendo como é bom bater papo? gente? Mas foi isso. Eu trabalhei 6 meses nesse órgão público e depois eu fui chamada para um escritório de advocacia, que era tributário. E nesse escritório, eles deixavam os estagiários atuar em coisas mais complexas desde cedo. E eu sempre escrevi bem. Então, eu comecei a escrever, a gente chama as petições dos advogados de peças. Tá. Mas nada mais é do que as folhas que a gente escreve lá, enche linguiça. Tudo de palavras. tecniquez. Aquelas coisas lá. No 3º ano da faculdade, eu já escrevia. Coisas que advogados escreviam. Então, Legal. quando eu me formei, eu passei na ordem antes de me formar até. Você Porque tá pode. brincando! Você pode fazer o curso. Uau! E essa história também eu gosto, porque eu sempre falo, a gente pode contar a história de vários ângulos. Eu posso falar, olha como eu sou gênio, não é mesmo? Mas são 2 fases. A primeira é múltipla escolha e a segunda é escrita. E na múltipla escolha eu fui para fazer a prova para ver como era. Eu não tinha pretensão de passar. Talvez seja por isso que me ajudou. Eu fui Você muito foi tranquila. O emocional pega nessas provas, sim. né? E eu passei por um único ponto. Qual? Um só. Eu tinha que acertar Conta. 50, eu acertei um 50. único ponto, a diferença. Caramba. Foi ali, ó. Foi ali Mas não importa. cravado. 1 ponto de diferença, Mas 10 pontos de passei, diferença. O passei. importante é o Sim. E aí, sim. pra segunda fase, eu fui estudar daí, porque eu falei, caramba, aí na segunda eu entrei às pressas num cursinho, aí passei, no 4º ano eu já tava com... Caramba. Que Já legal. tinha passado. E é bom, assim, porque você também tira toda aquela pressão, assim, das... Isso foi bom, Sim, né? foi bom. Que legal. Aí agora só preciso me formar, né? Aí fui correr atrás, foi bem difícil essa fase. Então, assim, tecnicamente, respondendo a sua pergunta, eu já tinha incorporado que eu era advogada. Tecnicamente. Mas como pessoa, como pertencente àquele ambiente, demorou muitos anos, vários anos. Eu demorei muito tempo para eu me achar. Escritório de advocacia, aí fica aí, quem é sócio de escritório de advocacia, eu acho que é um ambiente muito hostil, Tá. muito hierarquizado, sem abertura. Então, Muito masculinizado muito também? masculinizado. Ou não tanto? na minha época era Tá. bastante masculinizado. Hoje eu acho que nem tanto, tá? Quando Tá. se fala em gênero. Mas na minha época ainda era. Então, para eu me achar como uma pessoa pertencente àquele ambiente, aí demorou, sei lá, passei uns 5 primeiros anos da minha carreira meio travada, assim. Eu não tinha coragem de... O que eu fazia? O que eu deixava de fazer por isso? Eu não participava eu não me expunha em reuniões, eu não falava, eu não ia muito para os almoços, eu não ia para os happy hours, eu não tinha muito assunto, esse tipo de coisa. Porque, assim, com também cliente. o que é interessante é que, assim, é um mundo completamente diferente do nosso. Você vai para um almoço, a pessoa fala, sei lá, quantas vou viajar viagens pra você fez? Aspen. Quando, né, assim, são "Gente." são assuntos que não fazem parte, né? E aí você fica sem graça, né? Você não se sente pertencente realmente ao ambiente. Eu super te entendo. Super entendo. É isso aí. Mas dá pra arrumar isso, gente. Sim. Isso não é pra ficar... O que eu, Verônica, fiz? Em um determinado momento, na minha carreira, aconteceu uma coisa que me marcou. Aquilo me marcou, que eu decidi mudar. Eu estava na fase de ser promovida e fui pra reunião de promoção. Eu tinha lá os 3 homens sócios para me avaliar. E, tecnicamente, o meu quadrante estava acima de toda a equipe.
de faturamento, acima de toda a equipe. E eu falei para as 3 pessoas, eu não quero ser promovida, porque eu acho que eu não estou preparada. Nossa. E adivinha, eu Sempre não se fui sabotando. promovida. Não? Não fui promovida. Porque, É. enfim, falou. E aí passou um Se tempo, sabotou alguns dias, total. eu falei, por que que eu fiz isso? É E uma autossabotagem total. não, essa foi assim, Impostora total. no nível hard. Aí, a partir disso, eu comecei, falei, não, eu vou trabalhar minha mente. Então, eu fiz curso de coaching, eu comecei a fazer terapia. Ah, você foi olhar Eu pra fui olhar o que pra que- mim. Porque não era mais a questão técnica. Eu fui fazer as pazes com o meu pai, Isso é importante. porque isso me travava demais. Eu fui procurar ele pra gente voltar a se entender. Eu fui reunir minha família Até um novamente. adendo, posso falar? Eu preciso Tá. falar, gente. Diga, Só que, ó, diga. Pai, na constelação Ah, familiar, adoro constelação, fiz isso aí. é a pessoa que vai te impulsionar pra vida, É isso aí. gente. Então, assim, você que tá aí e que tem alguma questão com teu pai, Resolve. tua vida no trabalho não vai andar enquanto você não resolver isso. Você pode estudar, você pode fazer MBA, você pode isso mesmo. se qualificar, você pode estar num lugar até para assim, ser visto ali para ser promovido. Mas você Trava. precisa resolver antes a sua questão com o pai. Fica a dica. Vou sim. deixar o link aqui depois para você agendar a sua constelação. Não, e até o porquê é E digo importante. que eu até... vivi isso. Sim. É exatamente isso. Sim, até a Bíblia mesmo diz, né? Você acreditando ou não em Deus, cada um com a sua crença, Sim. mas é bíblico, né? Honra pai e mãe, que Exato. seus dias serão prósperos, né? Então é isso, se a gente fizer as pazes, tiver uma boa relação com os nossos pais, nossa, parece que realmente, parece não, vida a vida anda. E anda. anda, a minha andou Porque depois é disso. bênção, é lei, é Deus falando, cara, você tem que honrar. E a partir do momento que você começa a honrar, a enxergar, liberar perdão, as coisas começam A a caminhar. caminhar, né? E uma Incrível. coisa que eu entendi, eu fui evangélica por muito tempo, né? E eu não entendia bem o significado dessa palavra honrar. Eu falava, o que é honrar o pai e mãe? Eu achava que é você tá sempre junto, achar que é o melhor pai do mundo. E aí, depois de um tempo, eu cheguei à conclusão que não é isso. Uhum. É simplesmente você aceitar o pai e a mãe que você tem como eles são, sem tentar mudar. Exato. E assim, por exemplo, o meu pai é muito diferente, a gente tem muitas questões que a gente discorda. Então, eu não tô sempre na casa dele, eu aceito ele. A gente vai lá nos momentos, a gente fica junto. Mas eu aprendi que é aceitar, basicamente. É. Você não Eu acho que precisa... até eu acho que talvez para algumas pessoas tenha essa dificuldade de aceitação. Então eu costumo trazer uma vertente um pouco, um pequeno olhar diferente sobre isso, que é humanizar. Humanizar. Entender que eles são seres humanos, Aham. que eles tentaram fazer o máximo que eles podiam O que eles naquele tinham, né? momento, com a consciência que eles tinham, e eles tentaram dar o melhor. E assim, tem manual de instrução para ser pai e para ser Não mãe? Não tem. Então é tudo muito na prática. É. E essa prática, às vezes, pode ferir, pode te criar traumas. Então, você tem que meio que, agora eu vou cuidar das minhas feridas, cuidar dos meus traumas e seguir a vida, né? É bem isso. E é real, porque a minha vida destravou. Quando eu fiz constelação familiar, eu trabalhei pai e mãe também. Sim. Porque a minha mãe eu não aceitava muito bem isso. Eu culpava ela, falava, como é que a pessoa tá tendo uma filha para criar? Era esse meu raciocínio, eu não humanizei essa mulher. É. Então, foi Nossa, tudo é isso. até importante você falar sobre isso, porque, gente, a Verônica, ela é uma pessoa que ela faz muito posts ali no LinkedIn, então acompanha essa mulher. Acha lá a Verônica Magalhães. E você fez um post referente à sua mãe, né? Então acompanha a Verônica, ela contou, gente, ela faz posts de pai, de finanças, do cachorrinho, do marido, do trabalho, do dia a dia dela, tudo ali no LinkedIn. E eu soube da história, porque eu li o seu post, eu te acompanho, eu te sigo ali no LinkedIn, por isso que eu soube da história da sua mãe. E eu lembro quando eu li o post, aquilo me chocou muito. Eu falei, caramba, como que ela consegue relatar, assim, uma história tão íntima, né? E aí você colocou muito, você escreveu isso, né? Que você se culpou. E até uma outra coisa, você ficava se questionando, na verdade, né? O porquê, como que uma pessoa conseguiu tomar, enfim, essa decisão, né? Tendo uma filha. Uma filha. E aquilo me tocou demais, assim, né? E um outro ponto que eu queria, além da gente falar da sua carreira e tal, que a gente já começou a falar, que eu acho que é super importante você também falar o porquê que você expõe
a sua vida ali, você conta bastante coisas. Eu acho que isso é muito importante, que você sempre fala, né? Outro dia você postou lá onde que você estava trabalhando, e aí você fala, gente, por que eu preciso fazer um rolê tão grande para trabalhar? Você fala, assim, do seu marido, você expõe bastante a sua vida ali no LinkedIn, que é, querendo ou não, uma rede profissional, Sim. mas você sempre traz esse olhar, né? Então, uma dúvida que eu tenho, que eu acho que seria importante, o porquê que você faz esse tipo de diário ali no LinkedIn. Eu chamo de diário porque eu vejo ali que você fala muitas coisas íntimas, né? Que eu pensaria de verdade 2 vezes antes de escrever. Do dia que você escreveu, e tem a foto que você tem com seu pai, tem com a sua tia. Eu acho, assim, muito legal, assim, os posts que você faz ali na rede, né? Esse olhar, né? De trazer a sua vida ali no LinkedIn, ele tem algum significado para você na sua carreira, porque ali é uma rede profissional, ou não? Você coloca ali porque você quer simplesmente, você gosta de compartilhar a sua vida e incentivar outras pessoas? Qual que é o seu olhar de fazer um diário ali da sua vida? Quando eu comecei a fazer os primeiros posts pessoais, foi com o seguinte raciocínio. Por muito tempo na minha carreira, eu tentava fingir uma coisa que eu não era. Eu fingia uma pessoa que eu não era. Então, eu não contava de onde eu tinha vindo, não contava a profissão dos meus pais, eu não contava da minha família, não contava onde eu morava, eu não contava nada. Eu me escondia. E a minha vida era travada. Eu gastava muita energia fingindo para as pessoas. E aí, quando eu descobri que, no particular, eu parei de fingir depois desse tanto de constelação, terapia, não sei o quê, eu vi que eu desabrochei, falei, caramba, como é que eu posso incentivar outras pessoas que tiveram uma história semelhante à minha a abraçarem a história delas também? Porque esse é o segredo, eu acho. Você tem que abraçar a sua história com amor, com carinho, as coisas que te aconteceram, sem vergonha nenhuma. Então, eu falei, como que eu posso incentivar as pessoas a fazerem isso? Se eu fizer isso, numa rede profissional. Que legal. Então, foi esse o raciocínio, incentivar. Porque assim, eu falo muito, eu troco muita ideia com as pessoas sobre carreira. E tem muita pessoa que tem uma história semelhante à minha e que está com a carreira travada, se sente ali presa, sabe? Não consegue se ser você esconde. mesma. E aí eu falei, a melhor maneira de essas pessoas entenderem que é normal a gente ter tido uma história diferente é se eu expor a minha vida na rede. Exatamente, não tem da forma que eu penso. Não tem como, também, durante muitos anos me escondi, fingi que eu não era, pra me adequar ao ambiente. Ai, gente, a partir do momento que eu nem tinha identidade, essa é a grande real, né? Isso aí. Eu nem tinha identidade. Olha que coisa feia de dizer, uma mulher hoje de 37 anos vai descobrir a sua identidade com 30 anos. Olha que absurdo. E esse é um processo de 7 anos, ainda é um processo, né? Parece uma coisa tão óbvia, né? Pois não. E a partir do momento também que eu assumi as minhas características e quem eu sou, as coisas elas fluem. A gente gasta muita energia Sim. quando a gente finge. Porque na verdade se a gente for enxergar, se eu fosse olhar, e aí eu não tô falando só do profissional, e sim de seres humanos que somos, é como se fosse um quebra-cabeça. Só que na verdade tá todo mundo querendo ser a mesma peça. E aí, assim, gente, quebra-cabeça, ele é montado com várias pecinhas diferentes, né? Então, acho que a grande mágica tá nesse se descobrir uma pecinha diferente e ser quem você é, né? Sim. É nesse lugar. É isso. O nosso bate-papo tá incrível, maravilhoso. Eu poderia ficar aqui horas e horas conversando com você, mas ele está chegando ao final. E eu queria, assim, até com base na sua história, na sua vivência, que você trouxesse para as pessoas que estão ouvindo a gente uma mensagem, de repente um livro, algo que pudesse acrescentar, sabe? Se você colocasse uma sementinha Verônica no Seguigêmonos, que sementinha que você plantaria aqui? Se quiser falar olhando para aquela câmera ali. Aquela ali. Vamos lá caprichar no ângulo. Eu digo para as pessoas sempre que a gente tem que ser verdadeiras, reais. Eu já usei essa frase aqui, vou repetir. Abraçar, vou até fazer o gesto aqui, ó. Abraçar a nossa história. Gente, isso é tão libertador quando a gente abraça a nossa história sem qualquer vergonha, com carinho, com amor. Isso é um processo, né?
Não vou falar que é do dia pra noite, mas a mensagem que eu diria é abraça a sua história. Sua história é linda, ela faz de você uma pessoa única. Então abraça, seja ela qual for. Eu acho que é isso, porque aí você vai ser uma pessoa real e quando a gente é real, as coisas deslancham. É impressionante, as coisas assim, ó, deslancham. De livro, eu não sou... Tem um livro que eu gosto, eu acho que você talvez conheça, Antifrágil, do Nassim Taleb. Eu gosto muito desse livro, porque a gente que teve uma história cheia de perrengue, a gente é antifrágil, sabia? Sim. A gente sabe fazer um monte de coisa. Eu não passo perrengue, meu. Acabou o emprego de advogado, eu sou contadora, eu sei fazer um monte de coisa, eu sou cabeleireira. Gente, não passo perrengue, me bota em qualquer país que eu consigo fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Isso é antifrágil. Sim. A gente é antifrágil, tá? Então, por isso que esse livro, quando eu li, eu me identifiquei muito com a minha história, apesar de o autor não ter nada a ver comigo, é um homem libanês, né, do mercado financeiro, mas o raciocínio do livro me marcou muito, tanto que eu já li 2 vezes e quero ler de novo, porque esse conceito de antifrágil, que é... Gente, a gente tem que ter várias opções na vida. Ela não falou várias fontes de renda, várias possibilidades, porque no dia que vier um revertério em alguma área, você não se derruba, gente, não derruba a gente. Então, esse livro eu acho que é o que eu gosto de indicar para as pessoas. Maravilha. E para que as pessoas continuem conectadas a você, né? Conheçam um pouco mais sobre a Verônica nas redes sociais, onde elas podem te encontrar. LinkedIn, Verônica Magalhães. E no Instagram tem a letrinha, porque o Verônica Magalhães não estava disponível no Instagram, vocês acreditam? Eu tive que colocar um azinho na frente. A Verônica Magalhães no Instagram também. A única, né, gente? Desculpa. Falei, então esse A não é à toa. A Verônica Magalhães. Aquela que abraçou sua história. Olha. E é isso, gente. Se vocês tem também um profissional que inspira vocês, deixa ele aqui, comenta. Eu quero tal profissional aqui, que nós vamos entrar em contato e quem sabe não pode estar aqui no próximo episódio, né? Isso, Gemona minha. É isso mesmo. E continuem seguindo a gente. Onde estamos? TikTok, LinkedIn, Peixe 30. Peixe 30, Instagram, Facebook, em todas as plataformas de áudio. Do tudo podcast. Gemona. Tudo Gemona. Gemona, em alguns lugares, Gemona Cast. É isso, gente. É isso. Muito Arrasou. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Verônica. É difícil de ler, né? E aí? Deixa eu ver quem tá vendo. Será que saiu o som direito?